papel. coisa. Não é teu papel. Agora, o que aconteceu com, por exemplo, a escola base. Isso aí. Não, Você lembra desse caso da escola base, Boleta? Não, o que foi isso? Dá uma lembrada no Boleta A aí. escola base, quer dizer, eu fazendo essa entrevista, os réus estavam na minha frente, que seria o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Perfeito, Jatobá. na No sua caso da frente. escola base, eu sou o réu. Porque em 94, a que gente loucura recebeu isso. uma denúncia na TV Globo, uma produtora atendeu o telefone de uma mãe de uma criança ligando do orelhão, na época tinha orelhão, né, na porta do 6º distrito ali na Aclimação, dizendo que o filho dela e o filho de uma outra moça, os dois estudantes, eram crianças de 5, 6 anos, estudavam na escola base que ficava no bairro, que elas teriam sido vítimas de uma violência sexual. Eu, como repórter de polícia, verdade. fui mandado para lá. Lembrei. Junto com a equipe, fomos para lá. A hora que eu chego, tá aquele clima de tensão na porta. As mães são 2 crianças, as mães estavam lá, vieram falar: nossas crianças foram violentadas, foram abusadas. Nem existia o termo abuso sexual. Eu já tinha 20 anos de polícia, cobrindo a reportagem policial, nunca tinha feito uma cobertura de violência, Por abuso sexual. violência sexual contra a criança. Bom, fui para lá, resumindo, senão vocês vão... Não, pode pode contar, tá pode tranquilo, Valmir. Tá Fica de boa, interessante. relaxa, tá maravilhoso. Que nem sanfoneiro de baile, entendeu? Não vai. Deixa, toca a sanfona aí, Mas pô. sanfona é gostoso, vai. Então, Toca a sanfona aí. Aí eu fui para lá, era um clima de muita tensão. Pô, imagino. Estavam dentro da delegacia um casal, ele, o seu Shimada, Kushiro Shimada, a mulher dele, Dona Maria Aparecida, os dois sentados, as crianças ali junto com eles ali, junto com as mães no hall da delegacia. Dentro de uma cela, a Paula Milling, que era uma das duas, na verdade eram 2 casais donos da escola. Tá. E eles tinham parentesco entre eles. Então, estava lá o seu Shimada, a Dona Cida, lá numa cela estava a Paula Milling e o marido dela, o Maurício, numa outra cela. Todos ali, naquele clima. Eu fui falar com o delegado, me levaram para falar com a Paula, que estava lá, no momento que eu entrei na cela, ela num lugar, não era nenhuma cela, mas no lugar onde ela estava confinada, ela estava desesperada e me pediu ajuda, eu aponto o microfone para ver se ela quer gravar. Ela não, ela estava querendo ajuda, querendo que alguém chamasse um advogado. Tá. Acontecendo, na verdade, para você entender o clima ali. O calor, né? Aí eu falei com o delegado, ele falou: olha, a gente não tem uma prova concreta ainda, eu vou mandar as 2 crianças realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de São Paulo, vou esperar o resultado. Aí eu voltei para a redação, avisei minha chefia, ele falou: daquí 24 horas eu vou ter o resultado. No dia seguinte, 24 horas depois, eu voltei e ele me mostrou um telex, não sei se o pessoal ainda lembra que é telex, porra. que vinha nas delegacias. Um fax. Um fax, chega lá dizendo que o laudo assinado por uma legista dizendo que o menino tinha ferimentos compatíveis com violência sexual. O menino, Ou seja, ele teria sido abusado na interpretação dessa legista e também na investigação da polícia. Então, com base nesse laudo, eu já tinha ouvido as mães, feito uma entrevista com elas, voltei para a Globo, tentei falar com o casal, mas também não consegui, também não insisti, que foi um erro meu. Né, o casal que estava sendo acusado, voltei para a TV, a gente fez uma matéria, entrou no meio do Jornal Nacional, teve uma grande repercussão. Foi em março de 1994. Fez 30 e poucos anos já. E aí essa história teve uma repercussão no país inteiro. Só que depois... E aí essa criança é submetida a pedido de uma advogada que estava defendendo... na verdade, foram os 2 casais, só para eu não me confundir. Então, os 2 casais acusados, mais um casal cujo filho estudava na escola. Então a denúncia é que as crianças eram tiradas da escola, levadas para um apartamento e ali elas assistiam filmes pornográficos e eram filmadas, etc. Quer dizer, tudo isso surgiu na época. Essas 6 pessoas foram destruídas. A Paula Milling, com quem eu tenho contato até hoje, a casa dela foi destruída, a escola foi destruída, o marido dela a abandonou com 2 filhas pequenas, que tinham na idade de 6, 7 anos, e ela sofre até hoje, é uma outra história. Então, tudo por causa de uma notícia
errada que eu dei. Eu sou o principal responsável. Você é o principal. Eu fui o primeiro jornalista a dar essa notícia Mas no por Jornal que Nacional. você, saiu o laudo do ML, por que Então, você se culpa? Porque depois essa criança foi submetida a um novo exame, se constatou que, na verdade, ela tinha um intestino ressecado. Ela tinha um problema intestinal. Entendi. Sim, Não mas- tinha marca mas- de violência. Mas não é culpa tua. Sim, mas Foi é um por laudo eu ter errado. dado a notícia em primeira mão, sem esperar um pouco mais, para investigar, para apurar ou para esperar esse segundo Você laudo. achou que você foi precipitado. Eu errei, né, Bola? Eu errei. Ah. Na verdade, eu cometi um erro. Foi o maior erro da minha vida. Você acha que foi erro, Valmir? Para mim, foi um erro. Não Gravíssimo. foi o erro da polícia? Da perícia. Então, eu acho que cada um tem sua que assumir a sua parte no erro. Eu assumi a minha parte, Tá. tanto é que a gente fez um documentário, ficou, Tem aonde? Tá tem esse na documentário? Globoplay. Eu vou assistir. Chama Escola Base, o repórter, um repórter enfrenta o passado. Eu sou o principal personagem. Eu conto essa história Eu vou com base assistir. no erro que eu cometi, que me arrependo profundamente. Eu prejudiquei a vida de 6 pessoas. É complicado, né? Eu destruí a vida de 6 pessoas. Caramba. Sabe? E me arrependo disso. Para fazer o documentário, a Globo fez uma pesquisa no acervo. Eu fiz 3 mil matérias para a TV Globo, só para a TV Globo. Eu já tinha, Caramba. eu já tenho 45 3 anos mil? de profissão, né? Eu fiquei 31 anos na Globo, 20 dos quais no Fantástico. Então fiz 3 mil Caramba, matérias. Valmir. E essa matéria que mais me marcou na vida. Marcou para sempre, vai marcar, porque você Imagino, fica eu marcado imagino. pelo erro, não pelo acerto. Porque assim, Entendeu? é a maior. Imagina, cara, você tem uma escola, tá tudo bem. Do nada, Aparece Bola, a denúncia. você estuprou uma criança aqui na escola. Aí vem polícia, vem mídia, vem tudo, e você fala, mano, Eu? acabou. Ele morreu doente, né? O cara, né? Então, Ficou o doente. seu Shimada, ele teve. Quem morreu primeiro foi a mulher dele. A Olha, dona ele morreu, Cida, imagina. morreu de câncer. É? E o seu Shimada morreu depois de um problema cardíaco. Eu me sinto responsável por esse caso. Tanto é que depois que a história veio a público e essas 6 pessoas foram inocentadas pela justiça, pela própria imprensa, eu fiz matérias falando sobre isso, mas o erro já tinha sido cometido. Eu virei testemunha a favor dos 6 acusados contra o governo do Estado e contra o delegado. Eu prestei depoimento contra o delegado num processo que eles moveram contra o governo do Estado. Alguns já receberam indenização. A Paula Milling, que ela tem 2 filhas, 4 netos, um neto com espectro de autismo, ela até hoje não recebeu a indenização. Caramba. Até hoje. Até hoje, tem 31 anos. Puta E essa é uma vida. luta, porque o É documentário... uma merda. Essa coisa de justiça, cara. Olha, eu vou falar uma complicado, coisa pra né? você. Puta que Como é que paroca. pode, cara? A pessoa vai morrer, o cara morreu e isso não recebeu. Quem recebeu foi o filho dele, o Ricardo Shimada. Recebeu? Que escreveu, até uma pessoa interessante para você trazer e entrevistar aqui. Ele escreveu um livro, Filho da Injustiça. Ele Filho conta da a história Injustiça. toda dele, o drama que ele viveu, porque ele tinha 14 anos na época. Imagina, Os pais tiveram presos. que ficar escondidos para não serem presos. Perdeu a escola, perdeu o negócio. Tudo, perdeu tudo. E ele escreveu um livro, e eu escrevo o prefácio do livro dele, do Ricardo Shimada, porque no documentário, eu, pela primeira vez, depois de quase 30 anos, eu fico frente a frente com as pessoas que eu acusei Com injustamente. 6. Mas eu, Eu não sei fico. se você acusou, Valmir. Não, eu acusei, porque se eu tivesse... Você não- estava seguindo o boletim de ocorrência. Então, mas o boletim de ocorrência, quer dizer, em tese, é um documento. O delegado, ele teria que assumir, falar, o erro foi meu, a legista, o erro foi... E eles não assumem? assumiram, não. A justiça também não, ninguém assumiu. Eu assumi porque, sabe, eu não fui ali para prejudicar aquelas pessoas, Claro, mas você tá ali pra fazer a reportagem. Óbvio que não, óbvio. Cobriu o fato. cobri o fato. Mas o seu Shimada, antes de morrer, isso está no livro, e depois eu fui procurar para pedir desculpa para ele. Que desculpa, sabe, não resolve, mas eu fui procurar e me... Perdão, né? Mais do Perdão, que desculpa, é, né? perdão. Porque perdão acho que é mais... Ele tinha uma copiadora ali na Praça da Sé, que ele tirava documentos ali para os advogados. Eu Tá. fui lá, falei com ele, e ele falou, olha, eu era para te matar. Eu procurava, eu ficava sondando perto onde ficava a TV, ali na Praça Marechal, Caramba. e ia te matar. Porque ele achava que 2 pessoas, isso está no livro do Ricardo Shimada, 2 pessoas são responsáveis, o delegado e eu. Porque o delegado, ele fez uma investigação mal feita e eu dei voz, e eu dei holofote e divulguei a história para o país todo de um caso que, na verdade, era uma com a mentira. vida deles, Acabei com a vida deles. Porra, eu sei. E eu fico frente a frente com essas pessoas. Com 6? Não, eu fico com o Ricardo Shimada, Tá. com a Paula, com o Maurício.
Com 3. Com 3. O delegado não aceitou ficar frente a frente comigo, sabe? E, sabe, aí tem... E o documentário mostra isso de uma forma clara. Os erros, o meu erro, o erro da polícia, da justiça e da perícia. O elo, né? São vários erros e acaba transformando no negócio de hoje. Mas, por exemplo, você sabe o porquê que surgiu essa denúncia? Qual que foi a doideira? Então, quem que acendeu essa centelha? Do nada é de onde riscaram né? esse fósforo para encalhar isso? Então, Ou alguém queria prejudicar eles e lançou uma notícia falsa. Então, no documentário a gente não aborda essa questão porque não era o momento ali, né, para acusar ninguém. Mas na investigação, conversando com delegados, tudo partiu da mãe do aluno. Porque ela estava se separando do marido, o marido ameaçava dizendo que ia levar o filho para fora do Brasil, então ela teria inventado essa história. Mentira! Para tentar segurar o marido. Então, que coisa. Nessa história, então você não tem culpa, cara. É o que eu tô te falando, Valmir. Mas eu me sinto culpado. Cara, você que causou. Olha, eu vou aqui acabar com essa escola, vou montar uma reportagem. Não, foi uma coisa você com pegou dolo. os fatos. Tu pegou uma pessoa doente, que inconsequente. Não, expôs a filho, expôs pegou pessoas um exame do IML. Isso aí foi foda. Então, sabe, eu acho que eu tinha que fazer, sabe, um dever que eu tinha comigo mesmo, reconhecer. Logo depois que eu soube, eu reconheci o erro, procurei o seu Shimada, me dispus a prestar depoimento, virei testemunha contra o delegado, sabe, e contra a lei, sabe, mostrando, eu cometi um erro, mas outras pessoas também cometeram, então essas pessoas têm direito de ser indenizadas pelo Estado. Só a Paula Milling, que até hoje não foi indenizada, que é uma luta, ela tem 4 netos, sabe? Você sabe o valor dessa indenização, Valmir? Por volta de 1.200.000 por aí. Então, e tá onde parado isso? Tá parado no TJ? Na lista dos precatórios aí. Entendeu? Tem uma lista, sabe? Ela tá numa lista ali, tá numa fila. Então, é fila para receber? É para receber. Então, deve demorar mais 1 ano ou 2. Porque depois do caso, a gente se aproximou, mas a gente se fala quase todo Mas dia. Isso por exemplo, deixa eu entender. Tá. Para ela receber essa indenização, ela tem outras pessoas na frente para receber? Tem que esperar a fila. Tá, tem que esperar a fila. Quando E é chegar um dela... budget de indenizações, tem X dinheiro para isso. Não, vai pagando aos poucos. Vai pagando aos poucos de acordo com a fila, entendeu? Não é uma questão de morosidade. Não, de humanidade, nada. Se você está antes que essa, vai receber antes. Eu acho que deveria, dentro desses caras, que também, se for assim, também ninguém recebe. Mas, sei lá, dá uma prioridade para quem é mais velho, né, meu? E pelo tempo do crime, né, meu? E pela situação que ela vive. Na época, o Mário Covas se propôs a antecipar e pagar. Só que Mário Covas, hein? Porra! O Mário Covas morreu em 98. Então, e depois, acho que assumiu quem? O lugar dele? O Alckmin. Alckmin. Aí ele mandou colocar de volta na lista dos precatórios. Hoje é o Tarcísio? Hoje é o Tarcísio. O Tarcísio pode mandar pagar? Ele poderia falar, por uma questão de humanidade, de situação assim, dramática, ele poderia fazer isso. Ele pode fazer isso? Ele poderia fazer isso. Eu não sei com certeza, mas ele poderia fazer isso. O Tarcísio, então, tem esse poder? Ele tem o poder de mandar pagar, antecipar o pagamento. Então, solicitamos aqui encarecidamente ao nosso governador de São Paulo, se tiver alguém da equipe dele, ou que possa falar com ele, ou você que está aí assistindo, entrar nas redes sociais dele. Vê isso com carinho. Pague a indenização que a Paula Milling, ela tem Paula Milling. No então caso entra da na escola rede, base. entra na rede do Tarcísio e fala, pague, por favor, Tarcísio. Adianta, né? Pague, adiante não, né? Porque não é adiantar porra nenhuma, tá pague. Fila ainda, né, pô? Pô, ajude a Paula Milling e pague a indenização. No caso da escola base. Quem puder entrar na rede social do governador, no Instagram dele, eu acho que estiver aqui assistindo e puder fazer esse comentário, é uma forma da gente usar o nosso poder aqui, ótimo, com essa audiência maravilhosa, para que faça-se justiça. Com uma pessoa completamente injustiçada. É verdade. E você sabe que ela é vítima hoje, porque tem muita gente que compra precatórios. Quer dizer, então ela tem 1.200.000 para receber, todo mundo liga para... Mas esses escritórios aí, te ofereço 200.000, 300.000. Então as pessoas... Desespero. E ela tenta resistir, mas ela está numa situação pessoal fisicamente, ela está muito doente. E há quantos anos ela tem hoje? Ela tem por volta de 50 e poucos anos. Então, por favor... Governador, vamos agilizar, né? Todo o time aí do Palácio do Governo, adiante não, pague o precatório da Paula Milling, porque ela está em necessidade e é um caso, assim, emblemático. E dramático, né? E dramático. E a gente aqui fica se solidarizando com essa situação, né, cara?
Então, é difícil, né, meu? O país é bom pra cobrar, mas pra pagar é um inferno, né? Vai chegar o IPVAzinho, relaxa. É verdade. Vê, não paga pra você não ver. paga lá o IPVA rapidinho pra você ver o que te acontece. Por favor, Tarcísio, ajude aí. E aí, vamos, Paula depois Miller. de um caso desse... Pesado esse, né, Bola? Brabo. Depois de um caso desse, o que mudou no seu trabalho, irmão? O que mudou nas próximas investigações?